Aleluia! Seja muito bem-vindo à nossa live Abundantemente Mais. Aleluia! Nós chegamos ao nosso 12º dia de 21 dias em que nós vamos experimentar desse Deus abundante. Aleluia! E você é muito bem-vindo aqui nessa live. Com certeza o Espírito Santo vai falar com você. A presença de Deus, a vida de Deus, o Senhor vai se mover de uma forma especial. É por acaso que você chegou aqui. Com certeza você precisa ouvir. E quando você ouvir a palavra de Cristo, seu coração vai se encher de fé. E quando seu coração se encher de fé, então você vai proclamar as verdades daquilo que Deus diz ao seu respeito. E eu creio que ainda esse ano de 2024, você vai ver o que você nunca viu. E você vai experimentar o que você nunca experimentou. Tem bênçãos abundantes para serem derramadas na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Você mesmo agora pode compartilhar com outras pessoas essa live. Com certeza outros vão ser abençoados em nome do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui diretamente de Boston, né? Vou ministrar daqui a pouco nosso retiro aqui da Igreja Videira, New England. Será uma grande bênção. Mas Deus tem algo para ministrar para você agora, nessa palavra. Com certeza Deus vai falar com você. Nós chegamos então ao nosso 12º capítulo, né, desse livro, Abundantemente Mais, porque eu creio que Deus tem abundantemente mais para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. E o capítulo de hoje é que fala a respeito desse Deus que nos ama abundantemente. Então você sabe, uma árvore, para ela ser saudável, ela precisa de raízes saudáveis, não é verdade? Para que ela possa ser sustentada diante dos ventos contrários, ela precisa ter uma raiz profunda que a sustenta, que a segura. Assim também uma casa para permanecer de pé diante das tempestades, dos ventos, ela também precisa estar debaixo de um fundamento. E o que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia nos fala a respeito tanto da árvore quanto também da casa, que precisa estar alicerçada, precisa estar firme. E o que nos faz firmes na vida cristã é o amor. Quanto mais nós temos revelação de quanto nós fomos amados, mais nós vamos permanecer firmes diante de Deus, diante das circunstâncias que nós passamos, né? A Bíblia diz lá em Efésios 3, eu vou ler para você, versículo 17, 19, diz assim: E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Veja, arraigados, que fala de raízes, e alicerçados, que fala de alicerce, de fundamento, que é a casa. Então, arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, veja, o verso 17 começa dizendo, nós precisamos estar arraigados, ou seja, nós precisamos ter raízes. Raiz no quê? No amor. Você precisa também estar alicerçado. O que é o alicerce? O alicerce da casa. Aonde nós podemos ter o alicerce? No amor. Então, no amor de Deus, eu estou firmado. Aleluia. Eu estou firmado no amor de Deus. Por quê? Porque é nele que nós podemos ter a fé e a certeza e a convicção de que nós podemos vencer. Nós podemos, de fato, ter aquilo que Deus tem para nós, porque nós somos amados. Nós podemos vencer as tentações, nós podemos vencer as lutas, nós podemos crer nas coisas boas que Deus tem para nós, porque nós reconhecemos que nós somos amados. Aleluia. E o texto continua dizendo que precisamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Então, a largura nos fala desse alcance, de fato, que está disponível a todos que creem. Então, aqueles que creem podem receber esse amor. Por isso nós pregamos a palavra, por isso que nós compartilhamos, por isso que nós espalhamos a mensagem do amor de Deus. Sabe por quê? Porque mais pessoas podem receber dessa verdade poderosa do Senhor. Por isso, a todos quantos receberam o Senhor,
se tornaram o quê? Filhos de Deus. Então nós pregamos essa mensagem do amor de Deus sobre as nossas vidas. O que mais aqui diz? O cumprimento. Nos fala que Deus nos salvou ao ponto de nos levar para a eternidade. O amor de Deus foi tão grande para com você que Ele te salvou para a eternidade. Ele quis tanto ter você perto dele que não te salvou apenas para ter alguns dias com você, mas para passar a eternidade toda com você, para o resto da eternidade que nós não sabemos nem medir. Tudo isso. Mas esse é o cumprimento do amor de Deus, que se estende a todos aqueles que creem. Aleluia! Então nós temos ideia do que será isso. Também nos fala da altura. A altura e a profundidade. A altura porque nos fala desse Deus tão grande, tão majestoso, tão grandioso, ao ponto dele descer no lugar mais profundo, no abismo, para nos tirar do inferno e nos trazer a vida eterna com ele. Veja, esse Deus tão grande resolveu vir se tornar gente aqui nessa terra, mas também descer ao mais profundo do abismo, para tirar a chave das mãos do diabo, para que você pudesse agora ter acesso aos céus. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o poder de Jesus, esse é o amor de Deus para com a sua vida. Ele te amou de uma forma incondicional, de uma forma poderosa. E Ele nos resgatou das trevas, Ele nos tirou do inferno por sua maravilhosa graça e nos levou também em lugar mais alto, nos levou aos céus. Aleluia! Esse é o nosso Deus que nos ama de uma maneira poderosa. E aí diz o versículo 19 de Efésios 3, que o amor de Cristo excede todo entendimento. Ou seja, não cabe no entendimento humano, natural. Realmente é uma experiência interior, de revelação, né, que explode dentro do nosso coração essa realidade que fomos amados, fomos escolhidos pelo Senhor, para que alcancemos o quê? A plenitude de Deus, ou seja, para que nós possamos desfrutar de uma forma completa, de uma forma abundante, o que Deus tem para nós. Porque somos amados. Porque somos amados. Então nós podemos desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Isso é poderoso, isso é glorioso, né? O que Deus de fato tem para nós. Então é sobre esse amor no qual João escreve que Deus amou o mundo de uma maneira tão poderosa, tão gloriosa, que ele não colocou nem palavras para expressar esse amor. Ele apenas diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que eu não consigo colocar palavras, e daquilo que de fato Deus nos amou, ao ponto de entregar seu Filho unigênito, para todo mundo que ele crê não pereça. Então esse amor foi tão abundante, tão glorioso, tão poderoso, que de fato João não conseguiu nem expressar com palavras esse grande amor com que Deus nos amou. Aleluia! Uau, Deus nos amou. Deus te amou de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa. A Reilane colocou até um versículo aqui, é verdade. Então, Deus, em Efésios 3, 17, 21, esse texto poderoso, que deve realmente entrar dentro do seu coração como uma verdade, como uma realidade do amor de Deus para com a sua vida, em nome do Senhor Jesus, né? E nós podemos conhecer esse amor por meio do Espírito Santo em nós, né? Agora, como que nós podemos conhecer e experimentar esse amor tão abundante em nós? Com certeza é pela ação do Espírito Santo em nós, trazendo revelação do que Cristo fez na cruz por nós. Então, quanto mais nós meditamos na cruz de Cristo, naquilo que Ele fez ali, em sua entrega na cruz, com certeza mais nós conhecemos o amor de Deus. Essa é uma maneira. Então que ao falarmos aqui da cruz e mostrarmos o sacrifício de Jesus, você possa entender, você foi muito amado, porque o preço foi muito grande. Deus, Ele se fez o quê? Se fez gente, habitou entre nós, sofreu, levou o castigo, né? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós deveríamos ser castigados, nós deveríamos ser crucificados, nós deveríamos morrer, mas Ele decidiu tomar a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Isso é glorioso, isso é poderoso, o que Deus faz quando nós temos a revelação desse amor e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas tem outra maneira que Deus falou muito comigo há anos atrás. Foi uma experiência muito profunda que eu tive com Deus.
E eu gostaria de compartilhar com você hoje dessa experiência. Foi em 2008, na época eu já era pastor, e eu estava numa semana de encontro com Deus, que são 3 dias, e eu estava ali, naquele momento, e naquela semana, né? E eu falei, Deus, eu vou jejuar. Decidi jejuar. E eu falei assim, eu vou fazer um jejum diferente, que eu nunca fiz. Eu vou fazer uns 8 dias de jejum, sem comer nada. E eu comecei. E quando chegou no sábado, o encontro era sexta, sábado e domingo. No sábado, já era o 6º dia sem comer. E quando eu saí ali da capela, do lugar onde a gente estava ministrando, indo para ali o dormitório, a gente passava perto da cozinha. E quando eu passei perto da cozinha, eu senti aquele cheiro. Olha, quando você está de jejum, não sei se você já ficou de jejum mais tempo, mas você sente o cheiro de longe. E eu senti o cheiro e fui pro quarto. Falei, tem misericórdia, Senhor. E eu fui, e eu vi a equipe, os líderes, os encontristas se arrumando e indo para o jantar. E então passava pastor, já está indo? Eu falei, não estou indo não. Vamos jantar, pastor? Não vou não. E daqui a pouco eu fiquei sozinho no quarto. E eu fiquei pensando comigo mesmo. Falei, Deus, para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou nesse jejum desse jeito? Ninguém mandou, meu pastor não mandou, eu nem precisava desse jejum, não estou nessa crise toda para jejuar desse jeito, ficar sem comer. E naquela hora, uma voz, que eu creio que é do Espírito Santo, falou comigo, é difícil morrer, né? E naquela hora eu falei, não, é difícil demais, esse negócio de jejuar é difícil demais. E naquele momento, então, o Espírito Santo falou comigo, mas Jesus morreu por você. E quando eu percebi essa voz no meu coração, porque eu estava ali me remoendo, porque eu queria jantar, depois de 6 dias sem comer, o Espírito Santo falou comigo. E quando ele falou que Jesus morreu por mim, naquela hora, sabe, eu senti a presença de Deus naquele quarto, eu e Deus. Uma experiência muito inesquecível para mim, muito marcante. Eu me lembro exatamente da cena, onde eu estava, como eu estava. E eu estava com o meu computador no colo, porque eu estava me preparando para a próxima ministração à noite, que seria do amor de Deus, inclusive. E naquele momento, eu senti a presença de Deus tomando ali aquele ambiente lá, só eu e Deus. E eu então lembrei desse texto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, na verdade é o que estava no meu esboço, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus me lembrou então do outro texto, talvez você não conheça, mas que também já está em 1 Pedro 3,16. João 3,16 você conhece, mas às vezes você não conhece 1 João 3,16. 1 João 3,16 diz assim: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e que devemos dar a vida pelos irmãos. E você sabe por que foi revelação para mim? Porque naquele dia que eu estava no 6º dia sem comer nada, e parecia uma loucura, sem sentido eu ficar ali esse tempo todo sem comer. E você sabe, naquele dia eu entendi que é difícil morrer. É difícil você perder para que outros ganhem. É difícil você permanecer na liderança quando pessoas te deixam. É difícil você permanecer ali na obra quando pessoas falam mal de você. Quando pessoas te criticam. Quando as pessoas que talvez você estendeu as mãos te abandonam, te deixam. Talvez aquelas pessoas que você investiu tempo, oração, jejum, e de repente elas se vão. E então perder quando alguém talvez te fere e você perdoa, ao invés de tacar pedra também, isso é perder. Mas quanto mais você perde, mais você vê o que foi o amor de Deus por nós, porque nós não queremos perder. O fato é esse. O fato é que nós não queremos sofrer. O fato é que nós não queremos dorzinha nenhuma. Primeira dor que aparece, a gente está correndo para tomar um remédio. Mas Jesus sofreu essa dor toda por amor de nós. Então, quando nós começamos a sofrer por amor de outros,
você começa a ver a grandeza do amor de Deus também sobre você, sobre a sua vida. E você começa a ter luz do que Deus fez por você. E você sabe, tem 25 anos que eu vivo a liderança, que eu sou líder de célula. Já tem aí quase 19 anos que eu sou pastor. Posso dizer que como obreiro e pastor já são 19 anos, vai completar 20. E eu vou dizer algo para você. Foi uma das experiências mais profundas que eu tive naquele encontro com Deus. Porque depois que eu fui para a capela ministrar o amor de Deus, foi a única palavra que eu não consegui concluir. Eu apenas li João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E li 1 João 3,16, que nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E só de lembrar, eu me emociono, porque, você sabe, naquele momento que eu li o segundo versículo, a presença de Deus veio tão forte naquela capela, que aqueles adolescentes, eu era pastor de adolescentes, eles começaram a se prostrar nas cadeiras, e a gritar, e a clamar por Jesus, e a ver Jesus de uma maneira muito profunda e gloriosa. Porque naquele momento eles tiveram a revelação de Jesus, e viram Jesus, viram o amor de Jesus, e por mais de hora nós ficamos ali prostrados, diante da presença de Jesus, porque nós vimos o amor de Deus. Então é esse amor que nos traz a raiz, o fundamento da casa. É que nos faz permanecer firmes diante dos dias difíceis dessa vida. Você sabe, o que vai te permanecer firme é você conhecer o amor abundante sobre a sua vida. Quanto mais você tiver revelação, você que está me ouvindo aqui, quanto mais você tiver revelação desse amor de Deus sobre a sua vida, o quão Ele te amou, não vai ter lutas grandes demais que você não vai passar por elas, porque você vai estar firmado na rocha que é Cristo, na sua palavra. Isso é poderoso, isso é glorioso. E depois eu fiquei mais 2 dias sem comer ainda. Fui comer no 8º dia. Mas depois eu fiz outros jejuns também, mais longos, mais prolongados, porque eu vi o valor que é de se entregar ao Senhor, né? Então a vida cristã, ela pode ser resumida nesses 3 aspectos: a fé, a esperança e o amor. Paulo escreveu aos Coríntios: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém o maior desses é o amor. O maior de todos os aspectos da vida cristã é o amor. E Ele te amou abundantemente, ao ponto de se entregar, dar a sua própria vida em nosso favor. Jesus mesmo não começou o ministério antes de ouvir uma voz. E olha a voz que soou dos céus: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. Jesus começou o ministério ouvindo Deus dizendo: eu te amo, você é um filho amado. E eu quero dizer para você, aqui que está me ouvindo, você é um filho amado de Deus. Você é um filho muito amado de Deus. Você é um filho abundantemente amado. De uma forma abundante. Aleluia. Você pode escrever aí: eu sou um filho, eu sou uma filha abundantemente amado. Aleluia. E aí, você sabe da história. Isso aí foi no batismo de Jesus. E depois que Jesus batizou, ele foi para o deserto, ele foi tentado. Na verdade, ele passou 40 dias sem comer, sem beber. E no final do jejum, ali daquele tempo, dos 40 dias, então, houve uma tentação do diabo. E a primeira tentação foi: você está com fome? E é verdade, você está com fome. Pega essas pedras, transforma em pães. Sabe, naquele momento, o diabo é muito astuto. Eu vou te dizer, as tentações, elas aumentam quando você está passando por lutas, por dificuldades, por pressões, no momento da escassez, da falta. É uma grande tentação. Mas sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele disse: está escrito. Está escrito. Você sabe como nós vencemos
as tentações que nos batem à porta, é dizendo o que está escrito na palavra de Deus. Por que nesses dias eu tenho feito questão de você ouvir, mas não só ouvir, mas e aí crer, e ao crer você confessa. Porque as tentações são vencidas quando você fala, quando você diz está escrito, está escrito. Como vocês escreveram aqui, vocês são filhos abundantemente amados. Aleluia. Você sabe, está escrito. Jesus disse, está escrito. Então veja, as tentações são vencidas quando nós liberamos a palavra de Deus, do que está escrito. Então você não pode se calar. Talvez a tentação de desistir está batendo na sua porta. Talvez a tentação de desistir do ministério, do pastorado. Talvez você está me ouvindo, é pastor, e quer desistir do ministério. Deixa eu te dizer, não desista. Diga a palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Mas sabe de uma coisa? Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí, esses dias Deus falou comigo. Eu nunca tinha parado para perceber isso. Mas Deus ministrou meu coração. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus há 40 dias antes de Jesus falar? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe de uma coisa? Não é só de comida que nós vamos viver, mas da palavra. Mas sabe qual foi a palavra que Jesus recebeu para vencer a tentação e para ter um ministério bem sucedido? É que ele ouviu, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando você ouve Deus dizendo, filho, eu te amo. Filho, você é muito amado. Filha, você é muito amada. Você é minha filha. É essa palavra que vai te sustentar todos os dias. É essa revelação que o Espírito Santo confirma agora mesmo, enquanto eu digo que você é muito amado. É essa palavra que você vai viver. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procedeu da boca de Deus naquele momento foi que Jesus era um filho amado. E essa mensagem também é para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Já provou a morte do seu filho que ele tanto ama, se entregando por nós. Com certeza é a maior prova de que você é amado. Por isso você pode dizer todos os dias, você é amado. Sabe, as pessoas às vezes criticam, alguns religiosos criticam, é muito fácil ficar dizendo, eu sou amado, eu sou amado. Onde está escrito isso? Jesus, naquela cruz, escreveu nos nossos corações o quanto Deus nos amou. Porque quem é pai aqui sabe que não entregaria o seu filho por causa de nada. E nem ninguém. E pior, não iria entregar para aquele que é o pior da sociedade. Mas Deus amou ao ponto de se doar, a dar a sua vida em nosso favor. Isso é muito amor. Você é muito amado. Aleluia! Aleluia! Você é muito amado. Muito amado. E sabe de uma coisa? Nós hoje amamos o Senhor. Como diz a Bíblia em 1 João 4,19. Porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu poderia ficar aqui falando por um bom tempo sobre o amor de Deus. Mas não vou não. Eu vou concluir com uma história. E certa vez fizeram uma convenção e chamaram pessoas de várias religiões para falar o que é o amor de Deus. E cada um foi dar a sua explicação do que seria o amor de Deus. E chegou o momento de um homem de Deus. Ele foi lá para o palco, pegou uma laranja, uma faca, descascou a laranja, chupou a laranja. E as pessoas começaram a ficar sem entender quem trouxe esse homem aqui. A gente veio falar do amor de Deus, ele vem aqui chupar laranja na nossa frente. E aí quando ele terminou de chupar a laranja, ele perguntou, vocês sabem o gosto dessa laranja? E um já atrás revoltado falou assim, que gosto de laranja o quê? Você que chupou, você que sabe. E naquele momento ele falou, olha, assim é o amor de Deus. O amor de Deus não se explica. O amor de Deus se experimenta. E é isso que eu quero deixar para você hoje. O amor de Deus não se explica, se experimenta. Pela revelação do próprio Espírito Santo no nosso coração, o que Ele fez por nós naquela cruz. Uau! E é isso que eu quero que você faça hoje. Agora mesmo, quando nós orarmos, que você possa orar e falar, Deus, me mostra a tua cruz. Me mostra o teu amor.
Fala comigo, ministra o meu coração. E essa vai ser a minha oração por você, para que você seja cheio desse amor hoje, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, você pode receber aí em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você, deixa eu liberar palavras de vida, em nome do Senhor Jesus. O amor de Deus não se explica. Aleluia, sentimos Ele pela fé, em nome de Jesus, Pedro. Aleluia. Pai, nessa hora eu quero ministrar o amor de Deus. O amor de Deus no coração dos meus irmãos. Agora mesmo, Pai, onde eles estão? Eles sintam o toque do Espírito Santo. Senhor, eu sei que muitos estão passando por crises, lutas tão profundas, mas eles são amados. E eles vão vencer porque eles são amados, eles são amados, eles são amados. A cruz é a prova do amor do Senhor pela vida deles. Em nome de Jesus, agora mesmo, onde eles estão, eles sejam cheios desse amor, Deus. Eles tenham seus olhos abertos para ver o Senhor, ver o teu amor. Tira toda escama dos olhos. Pai, faz com que eles vejam o quanto eles são amados, perdoados, justificados. O quanto o Senhor os amou de maneira incondicional. Por isso o Espírito Santo se revela a eles de uma forma tão linda, tão íntima, tão profunda agora mesmo, nesses dias que estão por vir. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu libero, Pai, dessa presença do amor de Deus sobre a vida deles, que inunda o quarto deles, ou o carro onde eles estão, a casa onde eles estão. Oh Deus, aonde eles estiverem agora mesmo, eles recebam o toque do amor de Deus, da vida de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus sobre a vida dele, porque Deus tem coisas abundantes para a vida deles, coisas tremendas e gloriosas. Espírito Santo de Deus, que a tua mão poderosa envolva o coração deles agora mesmo, com esse amor tão profundo, tão profundo, tão profundo. Esse amor que excede todo o entendimento, esse amor que diz a palavra do tamanho o comprimento, a largura, a altura e a profundidade desse amor, que nos traz esse amor que excede todo o entendimento, para que nós desfrutemos a plenitude de Cristo, plenitude de Deus, por meio de Cristo Jesus. Por isso agora mesmo, Pai, traz a paz que excede todo o entendimento, traz a convicção desse amor, traz a luz agora mesmo, e eles sejam curados, eles sejam tocados pelo amor, sejam felizes, alegres no Senhor, porque eles sabem que eles são amados, e eles não vão parar, e eles não vão desistir, mas eles vão permanecer em fé, porque são filhos amados do Senhor. Aleluia. Diga assim: Senhor Jesus, eu sou muito amado. Eu creio que naquela cruz o Senhor me salvou e me deu uma nova vida. Senhor Jesus, eu creio que hoje eu entendo o amor do Senhor, que é abundante sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu ministério, sobre os meus filhos. Senhor Jesus, obrigado pelo teu grande amor com que nos amou, nos tirando das trevas e nos levando para a tua luz, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, aleluia, amém, amém e amém. Quantos sentem um toque da presença de Jesus aí? Uau, irmãos, eu conto com você. Com certeza essa live tocou meu coração. Eu creio que tocou o seu também. Nós somos muito amados, somos filhos muito amados. Gostaria muito que você compartilhasse com todos os seus amigos, contatos, porque Deus nos amou abundantemente. Vamos mostrar para todo mundo que eles também são amados por Cristo, em nome do Senhor Jesus. Se você chegou até aqui, com certeza é porque Deus te atraiu. Agora eu gostaria muito que você pegasse e compartilhasse com outros, para que outros também recebam desse amor, em nome do Senhor Jesus. Eu posso contar com você? Quero dizer para vocês que nós chegamos nosso 40º dia de 100 dias de transformação. Faltam 60 dias para esse ano terminar. E nós estamos com uma live pela manhã, amanhã 5h50 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 6h50, horário do Brasil. Vamos continuar os últimos 60 dias desse ano.
Os últimos 2 meses, para a glória do Senhor, vão ser abundantes e poderosos e gloriosos em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém e vem comigo amanhã, 5h50, vamos estar juntos para a glória do Senhor e voltamos com certeza amanhã à noite para continuar compartilhando do Deus abundante, que faz coisas abundantes, que nos amou abundantemente. Aleluia, amém, Joel. A glória a Deus, Fátima. Fátima é a primeira a entrar, uma bênção. Irmãos, hoje eu fiz uma live 3h50 da manhã aqui no horário dos Estados Unidos e teve gente que entrou, a Erika entrou, a Larissa entrou, alguns irmãos aqui entraram, minha esposa querida, amada, que eu amo muito, a Silvia entrou, Silvia Nogueira, depois segue ela, porque ela é uma grande mulher de Deus, vai ser muito abençoada através da vida dela. Glória a Deus por vocês aqui, por todos vocês que têm nos acompanhado nesses dias. Tamo juntos, hein? Grande abraço e já, a hora que eu salvar aqui, já compartilhe. Manda aí pro maior número de contatos que você tiver aí, em nome do Senhor Jesus. Põe aí também no seu story, me marca também e vamos espalhar essa mensagem em nome de Jesus. Grande abraço, amo vocês e até amanhã.